Boa tarde mesmo. Boa tarde para você que a partir de agora se liga no nosso Papo de Bola aqui na TV Ara, TV de Araraquara com os campeões da bola. Boa tarde, seja bem-vindo, venha fazer o programa conosco aqui na TV Ara. Boa noite para você que assiste a reapresentação do Papo de Bola às 21 horas e 20 minutos. De segunda a sexta-feira estamos começando o penúltimo programa da semana. E para variar, falando um pouquinho e rapidamente de Copa do Brasil. Que vexame do futebol paulista ontem, hein? Corinthians perdeu, Palmeiras perdeu. Não foi um bom presente do 100º aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, não, hein? Depois do fracasso das negociações com Ronaldinho Gaúcho, sobrou a perspectiva de uma vitória ontem, mas o Palmeiras perdeu. Daqui a pouco a gente tem uns gols para mostrar aqui no nosso Papo de Bola. E o técnico Douglas Onça vai preparando o time feminino da Ferroviária Fundesportes para o primeiro jogo da grande final do Campeonato Paulista. Ferroviária e São José vão jogar sem titulares que estão prestando serviços à seleção brasileira de futebol. Primeiro jogo da final, domingo, 10 horas da manhã, na Arena. A Ferroviária principal joga sábado, 4 horas da tarde, contra a Santa Cruzense. E outro destaque importante, nosso vôlei feminino da Uniara Fábio Fundesportes estreia sábado no Campeonato Paulista, jogando à tarde em São Caetano do Sul. E a nível internacional, começa neste final de semana o Campeonato Mundial de Basquete Masculino na Espanha, e o Brasil estreia sábado jogando contra a poderosa seleção da França. Vamos para o intervalo, daqui a pouco toda a equipe dos campeões da bola reunida aqui no Papo de Bola para o programa de hoje que está apenas começando. A gente já volta daqui a pouquinho, um instante só. Aqueça alguém neste inverno. Vamos combater o frio com solidariedade. Compartilhe um pouco de calor com quem precisa. Uma iniciativa TV Ara. No Posto Max Gás, você e seu veículo são muito bem tratados. Além de atender às suas necessidades, o Posto Max Gás oferece qualidade em seus produtos e serviços. Enquanto você desfruta da loja de conveniência, seu veículo está sendo bem cuidado com profissionais qualificados e dedicados sempre prontos a atendê-lo. Toda sexta-feira, happy hour a partir das 18h30. Posto Max Gás, combustível de qualidade com melhor atendimento. Imagine que eu sou o seu voto. Na urna eletrônica, eu conto com vários recursos de segurança que garantem o meu sigilo e impedem que eu sofra qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Dê férias para seu chinelo. Ligue Provac Dream, uma empresa do grupo Provac. Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado para cima e para baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE, Justiça Eleitoral. No momento em que Araraquara completa 197 anos, a Associação Comercial e Industrial chega aos 80 anos. A trajetória destas 8 décadas é marcada pela dedicação de suas diretorias, desde a fundação. Fator que resultou no fortalecimento da indústria e do comércio. Hoje, setores dos mais sólidos no estado, mais desenvolvidos da nação. Quero deixar os parabéns para a nossa cidade de Araraquara, em meu nome, em nome da diretoria da Associação Comercial. Nossa entidade representa as categorias do comércio, da indústria, do serviço,
alguma parte do agronegócio também. E Araraquara realmente é uma cidade que é destaque no estado de São Paulo, é destaque no Brasil, com muita qualidade de vida, com uma rede muito grande de comércio, de prestadores de serviços, as pessoas encontram tudo o que precisam aqui, e não só os da nossa cidade, bem como também os da região. Araraquara é um polo regional. A CIA, participando do progresso de Araraquara. Lutamos para mudar o país, mas os governos não ouvem o povo. Governo para banqueiros e empresários que financiam suas campanhas milionárias. O Brasil precisa de um governo dos trabalhadores sem patrões. Fortaleça essa luta. Vote Zé Maria, presidente, PSTU. E ontem nós tivemos jogos importantes pela Copa do Brasil e alguns resultados, no mínimo, surpreendentes, né? Castigando aí equipes de São Paulo, inclusive, que em tese eram favoritas, né? Principalmente o Corinthians, pegando o Bragantino. Palmeiras nem tanto, né? Porque, afinal de contas, o Atlético Mineiro, um time que briga aí também. Mas os resultados não foram bons para o futebol de São Paulo. Vaguinho Fiorini. Boa tarde, Vaguinho. O que foi que aconteceu? Os nossos grandes ontem jogaram como pequenos ou não? Olha, Zé Roberto, eu acho que não tem mais nem grande nem pequeno. Viu? A coisa está tão complicada, tão igual, né? Que a Copa do Brasil continua pregando peças aí e os grandes estão sofrendo. A gente viu o América de Natal, uma equipe que ocupa lá da metade para baixo da Série B, enfiar 3-0 no Atlético Paranaense, um resultado dificílimo agora do Atlético reverter. Tem a possibilidade? Tem, mas é muito difícil. Se tomar um gol lá em Curitiba, a coisa complica de vez. Eu acho que o Atlético já dançou, Zé Alberto. Outro, o Ceará foi no Maracanã, venceu o Botafogo. O Ceará com time reserva. O Ceará colocou um time reserva em campo para o jogo do Maracanã, para jogar diante do Botafogo. Ganhou de 2-1. E só não foi mais porque o Jefferson, o goleiro do Botafogo, defendeu um pênalti. Não seria 3-1. Acho que o Botafogo também já rodou, porque lá no Ceará, lá em Fortaleza, com aquela torcida inflamada lá do Ceará, dificilmente o Botafogo vai conseguir reverter esse placar. O Cruzeiro, sim, o Cruzeiro tá tranquilo, né, Zé? 5-0 nesse tal de Santa Rita aí. Coitado do Santa Rita, vai tomar outra mela lá em Alagoas, lá no jogo da volta. E falando dos times de São Paulo, o Corinthians perdeu do Bragantino e estão reclamando do gol do Bragantino. O jogador do Bragantino ergueu o pé, o jogador do Corinthians abaixou também, né? Foi um gol legítimo e só não tomou o segundo no último minuto lá, porque o Cássio fez uma grande defesa, um chute espetacular do Cezinha, quase que o Bragantino abre 2-0. O Corinthians tem a vantagem de jogar em casa, mas esse resultado de 1-0 é um resultado danado, viu? Danado para você tirar. Você tem que, se você toma um gol, você tem que fazer 3, né? Fica difícil. E o Palmeiras no Pacaembu perdeu pro Atlético Mineiro. E ontem o goleiro do Palmeiras pegou, acho que o estoque de frango dele acabou, Zé. O estoque de frango daquele goleiro lá acabou, que ontem ele jogou bem, defendeu algumas bolas lá impossíveis, né? Fez uma boa partida. E o Palmeiras, 0-0 o jogo, o Palmeiras pede um pênalti, rapaz. Quando a fase tá feia, Zé Roberto. O cara bate o pênalti, faz o gol, o juiz manda voltar. Vai bater, chuta fora. Aí ele não manda voltar. Mas o negócio é o seguinte, o Palmeiras tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro e tentar sair mais rápido possível dessa zona lá de baixo. A Copa do Brasil, deixa passar aí, o Atlético vai confirmar a vaga na outra etapa e ganha lá em Minas também do Palmeiras. Muito bem, nós temos os gols da rodada para o Alto Posto Max Gás. São 2 postos para melhor atender você, para melhor atender o seu veículo, com loja de conveniência, um atendimento diferenciado. Alto Posto Max Gás no centro, que fica na 2, na 9 de julho, esquina com a Prudente, e o Alto Posto Max Gás da rotatória do Residencial Dama. Os dois atendem da melhor maneira possível, né? Você vai ser sempre muito bem recebido na rede do Alto Posto Max Gás, tanto aqui no centro como lá no Residencial Dama. Mas vamos aos gols, né? Tem os gols da rodada e tem a aberturazinha e a gente vai mostrar os gols editados pelo companheiro Zequinha Belisário, o gol da derrota do Palmeiras e o gol da derrota do Corinthians ontem pela Copa do Brasil. É por isso que
o clima hoje aqui no estúdio está relativamente tranquilo, não é, Douglas? Porque, não, pode ser, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que ninguém pode encher o saco do outro, né? Não pode haver discussão porque está todo mundo com a tromba caída aqui. O Zequinha porque o Corinthians perdeu, o Vaguinho porque o Palmeiras perdeu, então o clima está de tranquilidade. Ninguém se manifesta, ninguém fala nada, eu tô quieto. Não tem musiquinha, não tem música do rock, não tem choro de nenê, não tem nada. Hoje ninguém pode falar nada, absolutamente nada de ninguém. E eu só falo amanhã depois que o São Paulo jogar hoje, porque se eu falar alguma coisa, o São Paulo perder, que eu tomo amanhã, então deixa eu ficar quieto. É bom você ficar quietinho também. O Alcides joga hoje, se bem que os corintianos zoaram, aquele deles foi meio feio, porque eles jogaram completinho contra o Bragantino, né? O Palmeiras também, é que o time do Palmeiras é esse. Não, o Palmeiras não jogou completo, não. Se bem que o Palmeiras não dá pra saber. Completo ou não faz muita diferença. Não faz muita diferença. Mas tudo bem, temos a abertura e temos os gols para o Alto Posto Max Gás aqui no nosso Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. Gols da rodada. Apoio cultural. Posto Max Gás. Combustível de qualidade com o melhor atendimento. Copa do Brasil. Jogos das oitavas de finais. No Pacaembu, Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro e Luan fez o único gol da partida. Atlético 1, Palmeiras 0. Agora o Palmeiras tem de vencer o Atlético Mineiro no dia 4, às 20 horas em Belo Horizonte, para seguir em frente na Copa do Brasil. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, Corinthians e Bragantino fizeram o outro jogo das oitavas de finais. E Sandro acertou um belo chute de fora da área para fazer o gol do Bragantino e o único gol do jogo, apesar das reclamações corintianas. Bragantino 1, Corinthians 0. Agora, o Corinthians tem de vencer o Bragantino em jogo de volta, na semana que vem, na Arena Itaquera, para seguir em frente na Copa do Brasil. Belo gol, hein, Vaguinho? Golaço. Belo gol, esse golaço do Bragantino. Eu também não vi falta, não vi absolutamente nada. Pra mim, gol de irregular legítimo. no lance, não. Não, gol legítimo, um golaço. O rapaz acertou na veia ali mesmo, Zé Roberto. Difícil de pegar, o Cássio ainda tocou a mão nela, mas foi um golaço. Agora, financeiramente, eu acho que foi um ótimo negócio para o Bragantino, né? Porque tinha muito bastante bom. gente. Eu acho que estava lotado o estádio, né? 29 mil pagantes. Quase. Então. Olha, o Bragantino tirou o pé do lodo lá, hein? E depois do jogo, Zé, 4 torcedores do Corinthians tentaram invadir o vestiário, embriagados, né? Tentaram chutaram a porta do vestiário do Corinthians. A arbitragem relatou na súmula e vai sobrar pro Corinthians isso daí, viu? Porque é a torcida do Corinthians, estava vendo aqui no noticiário, mas os torcedores acabaram sendo detidos, identificados, isso pode ajudar o Corinthians no caso de um julgamento. E tá rodando na rede social, o Palmeiras, anteontem, né? Fez 100 anos. E na comemoração dos 100 anos, o Valdívia foi. E na hora de cantar o parabéns, ele teria quebrado os 2 punhos. Vai ficar 2 meses afastado. É engraçado. É engraçado esse cara, né, meu? É engraçado esse cara. Ele fala do Palmeiras, o time dele tem um que tá igualzinho, aquele tal de Luiz Fabiano. Mas eu acho que 200 anos que não joga aquele ele cara. Tá lá ainda? Sei lá. Vaguinho, e hoje tem de novo Copa do Brasil, né? Hoje tem o Santos em campo, lá em Porto Alegre, jogo difícil também contra o Grêmio. Encerrando essa primeira rodada aí da fase de oitavas de final. E pela Copa Sul-Americana tem o São Paulo lá em Criciúma, tem o Fluminense no Maracanã diante do Goiás e o Sport que joga na Ilha do Retiro contra o Vitória da Bahia. E ontem, Zé Roberto, pela Copa Sul-Americana em Porto Alegre, o Internacional perdeu para o Bahia por 2-0 lá em Porto Alegre. Resultado difícil de reverter agora em Salvador, o Inter aí praticamente eliminado também da Sul-Americana. Perdeu para o Ceará na Copa do Brasil, foi para a Sul-Americana, que disse que era mais vantagem, e perdeu para o Bahia, pode cair fora também das duas. Né? Agora, interessante, está difícil do Internacional conseguir se firmar, né? E tem um bom time, né? Tem um bom time, o papel é um excelente time. Vem com uma sequência de derrotas aí no campeonato e joga contra o Palmeiras sábado. Ai, meu Deus do céu, só faltava ganhar sábado. E falando ontem ainda, um jogo também muito bom lá em Curitiba, a vitória do Curitiba, 3-0 em cima do Flamengo, hein? Tá certo que a Copa do Brasil é um campeonato diferente, mas dá uma brecada aí nessa reação do Flamengo. Agora vamos ver como é que se comporta o Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro. E foi a estreia do Marquinhos Santos, que voltou lá para o Curitiba depois da saída do Celso Rotti.
Engraçado, tem uns times aí que troca treinador, o pessoal começa a jogar bola, né, Zé? Começa a correr. São os mistérios do futebol, né, Mário? O Atlético Paranaense não adiantou, não. Mandou o Dorival embora e tomou 3 ainda ontem. Mas o Curitiba deu certo, rapaz. Lá no Curitiba, troca de treinador, eles ganham. Muito bem. Vamos para o intervalo de apoio. Daqui a pouco a gente volta para falar de Ferroviária. Tem matérias preparadas para o nosso programa de hoje, no segundo bloco, falando de Ferroviária e falando do futebol feminino, do esporte da cidade de uma forma geral, né? E de um convênio importante assinado ontem pela Prefeitura com o SESI, que vai permitir uma metodologia diferenciada para a prática esportiva, visando crianças e adolescentes, né? 200 crianças e adolescentes entre 6 anos de idade e 17 anos de idade. É um negócio muito interessante. E o SESI sempre é uma referência excepcional também para o esporte, não há como negar isso. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para o bloco final do nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. É um instante só. Lutamos para mudar o país, mas os governos não ouvem o povo. Governo para banqueiros e empresários que financiam suas campanhas milionárias. O Brasil precisa de um governo dos trabalhadores sem patrões. Fortaleça essa luta. Vote Zé Maria, presidente, PSTU. A história da usina Maringá está integrada aos 197 anos de história da Morada do Sol. Superando adversidades de um setor que se ajusta, a usina recompõe o seu trajeto e prepara a retomada de sua produção de álcool e açúcar em 2015. Com a missão de gerar empregos e divisas para a cidade, a usina Maringá está presente em mais um aniversário de Araraquara. A Câmara Municipal de Araraquara comemora o aniversário de 197 anos da cidade. Lembrando a cada um dos nossos mais de 223 mil cidadãos que é um prazer recebê-los em nossa casa, cujas portas estão sempre abertas a todos os araraquarenses. Pode entrar, que a casa é sua. Presente em Araraquara, a Fabricalhas desenvolve alta tecnologia na produção de estruturas em aço galvanizado para telhados e coberturas. A empresa desenvolveu o mais avançado projeto de estrutura de alta resistência, que substituiu o madeiramento tradicional com muito mais vantagem. A estrutura em aço pesa até 80% menos que a madeira, é mais segura, tem fácil montagem e adaptável a qualquer tipo de telhado. Faça um orçamento e comprove a diferença. A Fabricalhas produz ainda calhas e rufos com dobras de até 8 metros sem emenda. Fabricalhas, orgulho em participar da vida da cidade. Parabéns, Araraquara! Construindo ou reformando? Teto Novo Acabamentos. Menores preços, melhores prazos, grandes marcas e a entrega mais rápida. Teto Novo Acabamentos. Araraquara. Está na hora de superar a velha disputa do poder pelo poder e unir a sociedade brasileira em torno de um projeto que não é só de um partido. Para isso, fizemos um plano de governo reunindo milhares de pessoas. Para mudar o Brasil, é preciso ouvir o Brasil. Dentro dos 197 anos de Araraquara, a Cutralha é uma das forças que impulsiona o nosso progresso. Há 48 anos, a Cutralha é parte integrante dessa história. Produzindo suco de laranja para o mundo, a empresa gera 18 mil empregos diretos em suas unidades industriais e agrícolas, além de se constituir em uma das maiores arrecadadoras de divisas para o país. Nessas quase 5 décadas, a Cutralha sempre se fez presente nos incentivos sociais, culturais, esportivos e ambientais, não só de Araraquara, onde está a sua raiz, mas em todas as regiões de sua atuação. Somente em Araraquara, na área da saúde e educação, desde 2001, fornece suco de laranja para merenda escolar, beneficiando 23 mil crianças e adolescentes das escolas públicas da rede municipal. No esporte, é uma das atuais patrocinadoras da Ferroviária Futebol S.A.,
Na cultura, investe no projeto Orquestra Jovem, que oferece aulas de instrumentos musicais, canto coral para aproximadamente 190 crianças e adolescentes. Na preservação do meio ambiente, reutiliza em seu processo industrial parte da água extraída da laranja e todo o efluente é tratado, devolvendo a água ao curso natural com 98% de eficiência. Além da sua estação de tratamento, construída na década de 80, que foi uma das pioneiras no Brasil, atualmente os resíduos são transformados em composto orgânico para fins de adubação agrícola. A Cutrale sente-se orgulhosa de integrar o dia a dia da comunidade e, nessa oportunidade, cumprimenta a população e a cidade. Parabéns, Araraquara! E a Ferroviária deu sequência hoje pela manhã aos preparativos para o jogo de sábado contra a Santa Cruzense às 4 horas da tarde na Arena. Pela Copa Paulista, o time querendo manter naturalmente essa boa campanha, que é uma campanha assinalada e registrada por números muito positivos. É uma das melhores campanhas até agora de toda a Copa Paulista de futebol. Vamos para a segunda rodada do segundo turno. E tem jogo hoje, Vaguinho? Da Copa Paulista amanhã? Não, hoje não. Amanhã um jogo abre a rodada, lá em Piracicaba, o 15 enfrenta o Paulista de Jundiaí, é jogo do grupo 2. Ah, tá certo. Os nossos jogos só no fim de semana. Só no final de semana. Muito bem. E falando de treinamento, o Zequinha e o Marcelo Iafuso acompanharam a movimentação dos jogadores da Ferroviária hoje pela manhã, que foi uma movimentação na academia. Vamos ver como é que foi. Acertando detalhes para o reencontro com sua torcida no próximo sábado, quando recebe a Santa Cruzense às 16 horas na Arena da Fonte, os afianos realizaram um trabalho físico hoje pela manhã na academia. E à tarde, realizam um coletivo na Arena quando o Ailton Silva deve definir o time que enfrenta a Santa Cruzense, sábado aqui na Arena da Fonte. Hein? O pessoal está animado. Está animado. Muito bem, Marcos Chiocchini, aproveitando essas imagens aí, o que você tem para acrescentar do dia a dia da Ferroviária? Como as imagens mostraram, hoje pela manhã esse treinamento de fortalecimento na academia, e agora à tarde, para valer o coletivo na Arena, onde o Ailton deve definir o time para jogar contra a Santa Cruzense. Os únicos 2 pontos perdidos pelo time fora de casa, já que foram 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate lá em Santa Cruz do Rio Pardo, onde o jogo não aconteceu, né? A ruindade do campo acabou atrapalhando os dois times, né? Não só a Ferroviária, como também a Santa Cruzense, um pouco mais a Ferroviária, que é desde na época do Piccolo, que era o comandante do time naquele jogo, time técnico, tocava a bola, e naquele jogo no campo, toque de bola não existiu. E agora é a chance do time fazer o que não conseguiu fazer em Santa Cruz do Rio Pardo, vencer a Santa Cruzense, e tem condições até de vencer por uma boa margem de gols aqui, pelo que a gente viu lá. É uma equipe jovem, uma equipe que corre demais, mas o time da Ferroviária, se colocar a bola no chão, tocar com tranquilidade e com responsabilidade, tem condições de vencer e vencer bem no sábado. Vaguinho, como as coisas mudam, né? Até ontem, conseguimos um empate em Santa Cruz do Rio Pardo, um bom resultado, trazer um empate, um pontinho fora de casa. Agora nós perdemos 2 pontos em Santa Cruz do Rio Pardo. Como as coisas se invertem, seu Vaguinho Fiorino? Mas é assim mesmo. No começo do campeonato, você fala assim, pô, é um bom resultado o empate lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Aí ao longo do campeonato o Batatais vai lá e ganha, o Botafogo vai lá e ganha, o Comercial vai ganhar, você fala assim, pô, aquele resultado foi ruim. Não foi tão bom quanto esperava. O time não sai lá debaixo da lanterna, acaba sendo ruim. Mas eu não achei, pela campanha da Ferroviária, né, Zé Alberto, aquele resultado não dá para achar que é ruim não, que foi ruim. Um bom resultado, um empate fora de casa, o que não pode é perder dentro da Arena, que nem perdeu para o Botafogo. Mas ela recuperou esses pontos fora de Araraquara e agora tem tudo para uma vitória sábado aí. Como disse o Marquinhos, até não de forma tranquila, mas a Ferroviária pode sim, com o futebol que tem, fazer o jogo ficar tranquilo. E aí conseguir a vaga já para outra fase. Eu acho que uma vitória aí sábado já garante a vaga na outra etapa com 4 rodadas de antecedência. Bom, essa é a pergunta que eu faria em seguida para o Marquinhos. O Bruninho já terminou as contas lá, para ver quantos pontos a Ferroviária precisa? 18 pontos, o time já está na outra fase, pelo Bruno. Ontem a gente conversou com ele na sede, à tarde. 18 pontos, o time já está classificado. O técnico da Ferroviária, o Ailton, fez uma conta de 20 para o primeiro lugar. Então, 18 já está classificado, 20 em primeiro lugar.
É o que o Vaguinho disse, se ganhar sábado, o que o Sub-20 em 3 rodadas morreu no campeonato, a Ferroviária com 4, se vencer sábado, já está classificado. Tem 4 rodadas aí para o técnico analisar aí alguns jogadores na primeira fase e também fazer as contas pelo que o time vai precisar, aí calcular se vai ficar em primeiro, se vai ficar em segundo, o que vai interessar para a Ferroviária na outra fase da competição. Né? Para a Ferroviária hoje é o primeiro lugar, e o primeiro ou o segundo, já que nessas 2 posições o time no último jogo da segunda fase decidiria na Arena. Tá certo, é bom lembrar que a próxima etapa da Copa Paulista será também de grupos, né? Depois, só na terceira etapa, a etapa de número 3, é que começa o esquema de oitavas de final, de mata-mata e tal, né? Isso. É isso mesmo. Agora, Zé Roberto, tem um detalhe importante aí. Eu acho que com 20 pontos não garante o primeiro lugar se o Botafogo também vier vencendo. Porque o Botafogo ficaria... Hoje são 4 pontos de diferença, mas o Botafogo pode diminuir para 1 se ele vencer o jogo atrasado que ele tem. Então seria a decisão lá Ferroviária e Botafogo, né? O empate da Ferroviária já seria um grande resultado para o time de Araraquara, mas teria que passar por esse adversário para garantir o primeiro lugar. Muito bem. E o futebol feminino, Marcos Chiocchini, domingo começa a grande final do Campeonato Paulista e tem São José, de São José dos Campos, 10 horas da manhã, na Arena da Fonte. O time segue se preparando, até mesmo ontem a gente comentava isso na programação da Cultura. O time treinaria o masculino na Arena da Fonte na sexta, mudou a programação porque eu acredito que o time feminino treina na sexta pela manhã na Arena. Treinou hoje, então já treina, finaliza os trabalhos e esse domingo vem o São José aí. Acredito que as meninas da seleção não joguem mesmo, nesses 2 jogos, a decisão contra o São José e também do São José contra a Ferroviária. E os 2 treinadores, o Adilson pelo lado do São José e o Douglas pelo lado da Ferroviária, vão ter que se desdobrar aí para definirem as 2 equipes sem essas jogadoras. Muito bem, e nesse final de semana, no sábado, quem estreia é a equipe feminina de vôlei da Uniara, a Fundo Esporte, a FAV, porque começa o Campeonato Paulista de Vôlei Feminino com a participação de 7 equipes. Né? Isso, sábado lá em São Caetano do Sul, 5 horas da tarde, a estreia do time no Campeonato Paulista, lá no ginásio Lauro Gomes. Ontem um jogo treino que pudemos acompanhar em partes com o Zequinha e o Raí lá no Gigantão. 3-0 para a Uniara diante da equipe de Rio Claro, 25-17, 25-16 e 28-26. E a grande atração para a alegria de todos e dos torcedores presentes lá, a presença da Marcinha, que foi lá assistir o jogo, que se emocionou os torcedores, as 2 equipes dentro de quadra. E agora ela inicia o processo de recuperação fora de quadra para voltar aí agora para a Superliga. O Paulista ela não tem condições de jogo. Sorte a Márcia aí nessa recuperação. E amanhã a Camila, que já está internada desde ontem à tarde no Hospital São Paulo, passa por uma cirurgia na clavícula para reparo na lesão que ela teve na clavícula. Muito bem, para quem gosta de basquete, sábado começa o Mundial de Basquete na Espanha e o Brasil já joga, né? Contra a França, uma forte equipe, 1 hora da tarde, horário de Brasília, a estreia dos comandados de Rubem Manhano. E o Leandrinho, que estava sem clube, né? Era o único jogador que estava sem clube, acertou hoje com o Washington, vai disputar aí a NBA e já está tudo definido aí para disputar a NBA. Era o único jogador que não tinha clube e o seguro da NBA, né? Para disputar o Mundial. E na terça-feira, dia 2, o time da ABA Fundo Esporte volta à quadra pelo Paulista, enfrentando a forte equipe do Pinheiros no Gigantão às 8 da noite. Muito bem, Vaguinho, o seu destaque final do Papo de Bolas de hoje aqui da TV Ara. O destaque final fica para essa primeira partida da decisão do futebol feminino, Zé Roberto. A Ferroviária, até agora, 14 jogos no Campeonato Paulista, 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E o São José, 14 jogos e 14 vitórias. É um bicho, o jogo vai ser difícil. O jogo vai ser difícil. Com certeza. Né? E hoje no jogo São Paulo e Criciúma, lá em Criciúma, 8 da noite, o Alcides será titular da zaga do Criciúma. Você vai torcer pelo Alcides ou pelo São Paulo? Eu vou torcer pro São Paulo, mas vai ser duro passar do Alcides. Eu vou torcer pro Criciúma. Graças a Deus, então o São Paulo ganha, pé frio. Tá certo. Muito bem. O Jonathan já está aqui no estúdio para comandar daqui a pouco o jornalismo da TV Ara do Araraquara agora. A gente está fechando o Papo de Bola de hoje. Vamos voltar ao vivo amanhã, exatamente ao meio-dia, para um novo encontro com você e com as coisas do esporte da cidade e também da nossa região. Um abraço, boa tarde, até amanhã. Tchau, gente.